Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa parte bem específica da lei, aquela que funciona como um verdadeiro escudo para toda a sociedade. A gente vai desvendar o título 8 do nosso Código Penal, que cuida da segurança de todo mundo. Pois é, a gente sempre pensa em crimes contra uma pessoa, né? Um roubo, uma briga. Mas e quando o perigo é coletivo, para todo mundo ao mesmo tempo? Como é que a lei age para criar essa barreira de proteção em volta da comunidade inteira? É isso que a gente vai entender. E o nome disso no direito é incolumidade pública. Parece complicado, mas a ideia é simples. É o dever de proteger o bem-estar de toda a população contra qualquer coisa que possa causar um dano, um perigo ou até mesmo pânico em larga escala. Então vamos começar por aí, entendendo essa ideia de proteger o coletivo. É a base de tudo que a gente vai ver a seguir. E olha só, tem um padrão que vai se repetir em quase todos os casos. Presta atenção nisso. A lei faz uma distinção gigante entre fazer algo de propósito, que é o dolo, e fazer algo por descuido, por negligência, que é a culpa. A diferença na punição é brutal. Agora sim, vamos entrar nos crimes de perigo comum. São aquelas situações que parecem até desastres naturais, sabe? Mas que foram causadas por ação humana. É aqui que a gente vê o poder destrutivo que a lei tenta controlar. O exemplo mais clássico, que todo mundo pensa logo de cara, é o crime de incêndio. Está lá no artigo 250 do Código Penal. Simplesmente causar um fogo que coloque em risco a vida, a saúde ou o patrimônio de alguém. E aqui, olha só que exemplo perfeito daquela diferença que eu falei. Se o incêndio foi de propósito, a pena é de reclusão, de 3 a 6 anos. Bem pesada. Agora, se foi por descuido, sem querer, aí a pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos. E só um detalhe, reclusão geralmente é um regime mais duro, enquanto detenção é para crimes mais leves. A diferença é enorme. Mas não é só fogo não. A lei também fala de outros perigos enormes. Causar uma explosão, uma inundação, um desabamento, até o uso de gás tóxico. Cada um desses atos tem a sua própria punição, pensada para a gravidade do estrago que pode causar. E tem um artigo que eu acho muito interessante, o 257. Ele diz que é crime grave, com pena de até 5 anos, roubar ou simplesmente estragar um equipamento de resgate no meio de um desastre. Ou seja, a lei protege até quem está tentando ajudar. Faz todo sentido, né? Bom, saindo desses desastres mais elementares, vamos falar de outra coisa que a lei protege com unhas e dentes: a nossa infraestrutura. Aqueles sistemas que fazem a vida moderna funcionar. Por exemplo, as ferrovias. Mexer nos trilhos, dar um sinal falso, qualquer coisa que possa impedir o trem de funcionar com segurança, a pena já começa em 2 a 5 anos. Agora, se isso efetivamente causar um desastre, a coisa fica séria. A pena sobe para 4 a 12 anos. E essa mesma lógica vale para o transporte no mar, nos rios e no ar. É crime colocar em perigo um navio ou um avião. A ideia é proteger a vida de um monte de gente que está ali, confiando que a viagem vai ser segura. E o que dizer dos serviços essenciais? Água, luz, energia, eles são como as veias e artérias das nossas cidades. Por isso, atentar contra a segurança ou o funcionamento deles também é crime. Não é só sobre dano material, é sobre paralisar a vida de todo mundo. Agora a gente muda um pouco o foco e vai para as ameaças que, muitas vezes, a gente nem consegue ver, mas que podem ser ainda mais perigosas. Vamos falar dos crimes contra a saúde pública. E para ter uma ideia do peso disso, a pena máxima para um único crime nesse capítulo pode chegar a 30 anos. Isso mesmo, essa é a pena para quem, de propósito, causa uma epidemia que acaba resultando em morte. Está lá no artigo 267. E aqui, de novo, o nosso padrão. Dolo versus culpa. Olha o artigo 270. Envenenar a água que todo mundo bebe, ou a comida, de propósito, dá de 10 a 15 anos de reclusão. Agora, se a contaminação acontece por puro descuido, a pena cai para detenção, de 6 meses a 2 anos. A intenção muda tudo. E a proteção vai além. É crime falsificar comida e, pior ainda, falsificar remédios. A pena para isso também é altíssima, de 10 a 15 anos. Também é crime exercer medicina sem ser médico e tem até um crime bem específico chamado charlatanismo, que é basicamente prometer curas milagrosas infalíveis. Certo, mas e quando esses atos todos, esses crimes de perigo, realmente machucam ou matam alguém? O que acontece? Bom, existe uma regra geral que amarra tudo isso. É o artigo 258 que funciona como um multiplicador. Pensa assim, se um crime de perigo comum, tipo um incêndio, causa uma lesão corporal grave em alguém, a pena aumenta na metade. Agora, se alguém morre por causa desse incêndio, a pena do crime original simplesmente dobra.
No fim das contas, o ponto-chave aqui é entender que essas leis não servem só para punir depois que a tragédia aconteceu. A ideia principal é evitar que o pior aconteça, colocando penas muito severas para desencorajar qualquer um de criar esses riscos coletivos. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? A tecnologia não para de evoluir. A gente tem inteligência artificial, biotecnologia. Quais serão as novas ameaças à segurança de todo mundo que a lei vai precisar enfrentar no futuro? Fica aí a reflexão.